Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Olha só, mais um tema para lá de importante e muito interessante que eu tenho muita curiosidade de saber a respeito da assistência social em nossa cidade. E hoje aqui eu combinei com esses meus convidados, porque aqui a gente não vai debater essa política, nós vamos somar essa política. Nós vamos reunir saúde, educação e assistência num só programa. O nosso bate-papo aqui é a respeito por que você se envolveu com assistência social. O que trabalha a assistência social em Londrina? Mais de uma forma, muito mais, não é branda não, muito mais, no meu caso, de curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber o que fazem esses grandes voluntários quando eles se candidatam, quando eles prestam concurso, quando eles falam, olha, eu gostaria de ser um assistente social, eu gostaria de ser um voluntário, eu gostaria de ajudar o próximo. O que leva essas pessoas a passar a vida estudando, trabalhando para poder ajudar o próximo? Eu sempre digo isso para muita gente, que o mundo seria diferente sem os voluntários. O mundo seria diferente sem pessoas abnegadas que, às vezes, numa existência invisível, ajuda milhares e milhares de pessoas. Isso Londrina tem de monte. Algumas a gente descobre e fala, eu sei que você ajuda tal entidade, eu sei que você dá a mão para tal entidade, eu sei que você é um voluntário com o seu trabalho, com dinheiro, enfim. E outras precisam aparecer porque estão à frente de secretarias, diretorias e coordenação. Pois bem, vamos lá. Hoje nós temos aqui o secretário municipal de assistência social, o Cláudio Márcio de Mello. Ele assumiu como secretário municipal de assistência social em Londrina agora em fevereiro de 2026. Formado em serviço social com 23 anos de experiência na Guarda Mirim. Ele tem histórico de atuação em conselhos municipais, vários conselhos municipais, focado na proteção de crianças, adolescentes e população em situação de vulnerabilidade. Cláudio, bom dia, é um prazer muito grande ter você aqui. Marcão, bom dia. Quero agradecer essa oportunidade, poder falar um pouquinho da assistência social, de uma política pública tão importante. Estou à disposição aqui para a gente conversar e trocar ideias. Muito bem. Télcia Lamônica de Azevedo Oliveira, presidente do Nuzelon, Núcleo Social Evangélico de Londrina, pastora e psicóloga, pós-graduado em Psicoterapia e Análise do Comportamento pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em Violência Doméstica pela USP de São Paulo. Atua na política de assistência social há mais de 30 anos, tendo coordenado diversos serviços na área de infância e juventude. Preside o CMAS e o CMDCAS de Londrina e foi gestora municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social do município nos anos de 2013 a 2016. Télcia, muito obrigado pela sua presença e também reconhecendo hoje a grande importância do seu trabalho na cidade de Londrina. Bom dia, Marcão. Bom dia aos amigos, que estão aqui. E eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a política de assistência e sobre o Nuzelon, que é a instituição que eu presido hoje. Muito bem. Débora Balbino Alves, assistente social da PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Com formação inicial em magistério e graduação em serviço social pela Unopar, possui especialização em gestão social e políticas públicas, com atuação voltada ao fortalecimento de vínculos e à proteção social. Trabalhou em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional e no programa Jovem Aprendiz, desenvolvendo ações voltadas à inclusão, autonomia e desenvolvimento social de crianças, adolescentes e famílias. Débora, obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Marcão. Obrigada por estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com nossos colegas. Obrigada pela parceria. Muito bem. Juliana de Meira, coordenadora administrativa da Guarda Mirim. Graduação em Psicologia pela UEL, em 2017. Pós-graduação em Gestão em Saúde pela UEM, em 2020. Em Gestão Estratégica de Pessoas pela Unicesumar, em 2022. Atua na política de assistência social desde 2014, inicialmente de forma informal, por meio de projetos, e formalmente desde 2018, quando ingressou na Associação Guarda Mirim de Londrina como educadora social. Em 2019, passou a atuar na área de recursos humanos. Em 2026, assumiu o cargo de coordenadora administrativa. Olha só, Juliana, vem subindo, Juliana, vem estudando, vem participando, e vem agregando valores à sua carreira. Juliana, bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia, colegas, bom dia, Londrina. Agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado.
Muito bem, então hoje nós temos aqui, né, Cláudio, saúde, educação e assistência, mostrando mais uma vez que eu me metendo nisso tudo com a cultura. A gente tem que caminhar juntos, porque a assistência faz parte de um grande pensamento de uma cidade, né? Não é apenas uma secretaria, uma diretoria ou apenas a entidade. É uma cidade como um todo, né, Cláudio? Marcão, acho que é importante esses espaços para que a gente possa realmente falar sobre a política pública de assistência social, né? Falar sobre o SUAS, que é um sistema único de assistência social. E aí, no início, você falou sobre o voluntariado, sobre todo esse trabalho que as pessoas acabam fazendo no município, que, inclusive, sem ele seria muito difícil, né, ter qualquer coisa nesse município funcionando, relacionado aí a não só assistência, mas como outras áreas. Porém, é importante a gente dizer que a assistência é uma política pública. E é uma diferença muito grande. Eu queria já esclarecer isso. A gente tem conversado muito, né, Marcão, sobre Exatamente. isso. O que é assistência social e o que é assistencialismo, né? As pessoas que fazem voluntariado, fazem esse trabalho aí no dia a dia que a gente conhece nas igrejas, tem um monte de coisa acontecendo na cidade importante. Essas ações são mais assistencialistas. Então, são ações que são feitas pelas comunidades, pelas lideranças e por vários outros atores no município de Londrina. Extremamente importantes. Importantíssimo, né? Ah, vai entregar uma cesta básica, vai fazer uma visita, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Legal. Só que o que eu venho representar aqui é a política pública de assistência social, que é uma política tipificada, organizada por níveis, né? A gente tem aí dentro da política pública a básica, a especial, são várias atribuições que essa política tem e que é importante a gente dizer que chega no cidadão por meio dos CRAS, né, que hoje no município de Londrina são mais de 10 CRAS espalhados, e depois nós temos os CREAS na especial. Então, assim, a gente tem hoje uma capilaridade muito grande no município. Eu fui no programa do JB Farias no sábado passado, e foi interessante, porque na hora que a gente começou a passar os números de atendimentos, os números que a assistência social tem no município, que é uma coisa que eu tenho feito sistematicamente, porque as pessoas conheçam. Nós tivemos essa possibilidade, né, em um outro momento de eu te mostrar para você o que é essa política pública, te levar lá na secretaria e mostrar o que a gente faz, e o impacto sempre é grande. Do JB não foi diferente. Na hora que eu comecei a mostrar os números, né, que só de crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nesse momento, nós temos 4.500 crianças sendo atendidas, que o pessoal chama de contraturno, que não é um contraturno, como eu falei, está dentro da política pública de assistência social, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tipificado nacionalmente. Então, se você for em qualquer município do Brasil, existe uma organização para que isso seja executado, assim como a educação, assim como a saúde, como todas as outras têm as suas tipificações. Então, quando a gente começa a mostrar esses números e falar da assistência social, não deixando de lado aí essa parte que eu falei do assistencialismo, que as pessoas fazem no dia a dia e que é essencial, tá? Isso é, de fato, importantíssimo. Porém, a gente tem que dizer que sem essa política pública de assistência, a coisa seria muito mais complexa, né? Quando a gente entra naquela questão da pessoa em situação de rua, que daqui a pouco a gente vai falar mais, né? Quando eu comecei a falar os números para o JB e para o Bruno, eles ficaram assim, meu Deus, né? A gente não tem ideia do número de atendimento só de janeiro para cá, quanto que já foi feito. Porque às vezes a impressão que a população tem é que a gente não está fazendo o trabalho, que não está indo lá, não está buscando, ainda mais agora, nesse período que a gente tem a Operação Noite Fria, né, que as pessoas em situação de rua precisam de um acolhimento maior ainda do que a gente já faz, porque, né, a questão do frio e toda essa condição de vulnerabilidade da rua, então a gente tem que estar mais presente. Então, quando a gente começa a falar desses dados, falar dos números, mostrar isso realmente assusta um pouco, né? Exatamente. A cidade é uma cidade muito grande e a gente percebe cada vez mais e que ela atrai, não é verdade? Atrai o investidor, atrai a família, atrai investimentos, mas também atrai pessoas, né, em vulnerabilidade que se acolhem na cidade. No final de semana agora, no projeto que nós tivemos que chama-se Vivo Centro,
um morador de rua se aproximou dizendo, olha, eu estou vindo para Londrina e eu quero ir embora daqui. Eu sou de Curitiba, mas vou ficar aqui na cidade durante os dias, morando onde? Na rua. Ele falou isso perto de mim e perto de algumas pessoas. Vocês querem juntar um dinheiro para poder comprar uma passagem? Porque eu estou passando por Londrina, mas eu estou morando aqui na praça. Eu falei, olha só a situação. É verdade, a gente não percebe esse tipo de situação, né? Então, ele era um morador de rua, ele estava com a mochila, ele ia morar ali na rua tomar banho ali, comer alguma coisinha e tal, e depois ele estava sem dinheiro para ir embora. Então, são centenas de situações diferentes que vocês têm que mapear tudo isso para poder trabalhar. Ô, Télcia, o Sim. papel do Nuzelon hoje dentro da assistência social de Londrina, qual é? Sim. Bom, o Nuzelon, ele acolhe crianças e adolescentes em situações extremas, Marcão, de violência, de desproteção. Nuzelon nasceu na casa dos meus pais. Está fazendo esse ano 48 anos. Eu era criança e o Nuzelon começou o meu pai acolhendo uma adolescente. Olha só. Essa menina, ela estava apreendida. E aí uma pessoa passou lá pela delegacia e disse assim, ela não pode ficar aqui com pessoas adultas. Aí o delegado, na época, disse assim, tudo bem, a senhora pode levar com a senhora essa menina. Mas ela levou para a casa do meu pai. Meu pai, pastor, né, acolheu essa menina na nossa casa. Eu tenho uma irmã, se chama Tânia, e nós duas, nós convivemos com essa menina, e daí... Porque o meu pai aceitou essa menina, chegaram outros pedidos. E o meu pai foi enchendo a casa. Você está brincando? Sim, de pessoas em situação de rua, de adolescentes. E então virou uma casa de acolhimento, a nossa casa. Há 48 anos isso. Aí o meu pai, então, percebe que não dava mais para acolher todo mundo dentro de casa. Ah, também imagino. E aí ele alugou a primeira casa. Mas não sua mãe boazinha? Nossa! É. Como que é o nome do seu pai? Meu pai chama Celcino, está vivo com 85 É anos. mesmo? Celcino. Celcino. Vocês gostam do nome bacana? Télcia, Celcino. Pois Nome bem bacana, né? Minha mãe chama Júnia. Júnia? Isso. Júnia, Celcina, Télcia. E aí eu imagino a E sua eu mãe casei falando com pra você. Desiel. Hã? Desiel eu casei Desiel. para ficar mais diferente. Sensacional, sensacional o nome de vocês. Imagina sua mãe falando pro seu pai assim, nossa, meu bem, é um amor, mais 14 pessoas, nossa, Isso. 16, 20. Foi assim um tempão, Marcão. E aí, o que aconteceu? Eles alugaram uma casa e aí o perfil foi sendo mais de moças usuárias de droga. Hoje, a gente chama de comunidades terapêuticas, né? Na época, eram as casas de recuperação. Entendi. Né? E aí ficou um tempo cuidando dessas moças, com crianças, elas vinham com filhos. Então, meus pais começaram um trabalho paralelo com as crianças, que eram os filhos dessas moças. Foi um tempo assim, depois nós tivemos 2 centros de educação infantil, que na época eram creches, e os abrigos, são os acolhimentos. O acolhimento é o serviço mais difícil de fazer na área da infância, porque essa criança ela foi retirada da família. Então, nós damos para elas a oportunidade de ter os direitos garantidos, né, de ter uma vida com dignidade, com afeto, com alegria, com comida boa. São 5 casas hoje, acolhendo crianças que não podem mais viver com suas famílias. Então tá aqui o porquê que a senhora foi lá para fazer psicologia com Sim. graduação e aí Sim. começou a estudar bastante. Marcão, eu fui por causa do trabalho nasceu social. dentro de casa. Sabe o que eu queria fazer? Educação física. Eu jogava handball muito bem. Muito É bem. verdade. E aí, eu desisti da educação física porque eu vi os meus pais fazendo sozinhos, voluntariamente, sem, né, Isso o te trabalho. impactou? Me impactou. E eu fui para a psicologia porque eu pensava assim, eu vou poder ajudar de alguma forma. E assim foi. Eu fiz o curso, todos os estágios dentro do Nuzelon e coordenei o Nuzelon e fui a primeira técnica da instituição. Hoje a instituição tem uma equipe técnica, eu sou presidente, mas na época não tinha ninguém. E eu fui a técnica que fazia todo o acompanhamento dos casos, falava com o juiz sobre o caso das crianças. Eu fui para a psicologia por causa do Nuzelon. E hoje você conhece um pouco mais da assistência porque você começa a separar todas essas situações, né? Sim. Há décadas atrás, você tinha Sim. pessoas muito bem
né, intencionadas, né, que ajudavam de uma forma assim, Sim. amadora, no bom sentido, mas Sim. era amor e carinho do mesmo jeito. Sim. Né? Depois vai se estudando e vai se descobrindo quais são as etapas, o tipo de tratamento. Sim, Né? Facilitou muito mais com certeza. para cada um que quer ser um voluntário. E aí o serviço vai se profissionalizando também, o que é muito importante. A profissionalização do serviço não tira o amor, o afeto, o carinho, a dedicação que existe ali. Exato. Mas ela é muito importante. E hoje nós temos um serviço mais profissionalizado, que dá mais qualidade ao atendimento dessas crianças. Muito bem. Ô, Juliana, guarda-mirim na sua vida, então, começa você como, vamos dizer, estudante, você já foi picada também, igual a Télcia. A Télcia acabamos de descobrir, quer dizer, eu acabei de descobrir isso, que vem de pai e de mãe, 50 anos atrás. Ela imagina na casa dela, ela senta no sofá, tem 2 estranhos do lado. Ela vai na cozinha, tem mais 14. Ela vai no quintal, tem mais 6. Era né? assim. E o pai e a mãe dizendo, não, vamos lá, vamos trazer mais gente para casa. O teu pai, tudo bem, mas eu estou entendendo a sua mãe, com a paciência, o carinho, lava roupa para todo mundo, comida para todo mundo. Cara, imagina tudo isso. Virou uma missão, né, Minha Marcão? mãe Uma é missão demais. de vida. Ô, Marcão, a minha avó morava aqui em Marialva, minha avó cuidava de um lar de meninas lá. A minha avó, a mãe da minha mãe. Então, a minha mãe tem esse amor, esse olhar para as pessoas, e eu tenho, minha irmã tem, meus filhos têm. Eu tenho É uma uma filha que dádiva. trabalha no Aí, ó. Nuzelon. É, né? Sim. Não, é uma dávida, é uma dávida. Ô, Juliana, e com você também um estudo, um chamamento, né? E aí começa você cada vez mais estudar, entender, né? Aprender, e hoje você repassa para a Guarda-Mirim, não é? Isso. A Guarda-Mirim, Marcão, foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim enquanto profissional depois que eu me formei. Então, eu vim para Londrina em 2012, vim do interior de São Paulo para fazer psicologia na UEL, Qual cidade? Votuporanga, lá no noroeste paulista. Vim para cá em 2012 e aí depois de formada fiquei. Durante a graduação, na verdade, quando eu vim fazer psicologia, eu já não vim pensando na psicologia clínica, pensando no indivíduo. Eu vim pensando na construção do indivíduo na sociedade, né? O que a sociedade muda nesse indivíduo. Quase fui para antropologia, na verdade, né? Antes de vir para psicologia. E aí, durante a graduação, eu fui me aproximando de projetos vinculados à assistência social, né? À comunidade. Então, já na graduação, eu participei de um projeto junto com a professora Alejandra Cedenho, da UEL, ali na região oeste de Londrina, no Avelino Vieira, né, tinha um projeto ali, ainda existe, há mais de 20 anos, chamado Associação Ciranda da Cultura. E foi um projeto que foi criado na comunidade, foram moradores ali que desenvolveram o projeto, e sempre com um voluntariado naquele momento. Então, a Alejandra, quando ela começou a participar desse projeto, ela começou a envolver os estudantes da psicologia nas atividades ali. Quando eu entrei em 2014, eu entrei com um grupo de colegas no meu ano de faculdade para desenvolver oficinas de contação de história. Tinham as oficinas de dança do ventre, de capoeira, de árabe, enfim, né, de outros idiomas, tudo desenvolvido dentro dessa casa, no bairro. E eu desenvolvi um projeto de pesquisa, né, uma iniciação científica, então tive a oportunidade de acompanhar todas as oficinas que aconteciam durante a semana, né, para ter uma visão. E naquele momento, o que a gente observava, que era muito interessante dentro da política de assistência social, é o trabalho em rede. Então, é o entendimento de que um serviço só não vai dar conta de todas as necessidades do indivíduo, porque ele é múltiplo, né? Então, ele precisa de saúde, ele precisa de educação, saúde mental, saúde física. Então, uma política de assistência única não vai sanar, porque tudo impacta na vida daquele indivíduo. E aí fiquei nesse projeto até o fim da graduação em 2017, voltei um período depois de formada para Votuporanga, logo voltei para Londrina, não teve jeito, a cidade me pegou, meu pé ficou vermelho, quis voltar para cá. E em 2018 participei de um processo seletivo para educadora social na Associação Guarda-Mirim, que já tinha, né, pesquisei sobre a instituição, vi que ela tinha essa proposta séria de trabalhar dentro da política de assistência social, então uma parceria longa com o município de Londrina. E aí entrei como educadora social, trabalhando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na unidade sede, que fica ali próximo do aeroporto.
Naquele momento, em 2018, a Guarda Mirim atendia na sede, no distrito de Guaravera e no distrito de Lerroville. No final do ano, ela começou a atender o Centro B, o CSU e a Infraero, que era desenvolvida ali próxima, veio para dentro dessa unidade sede, né? E aí me realizei, assim, identifiquei ali, né? Consegui trabalhar com crianças e adolescentes, o conhecimento de direitos, né? A participação, ver eles se desenvolverem, é muito Cresce bacana. junto, né, com os jovens, Cresce junto. Você vê eles chegarem ali. Eu lembro de uma educanda que disse para mim, porque assim, naquele momento eram poucos atendimentos, não tem o tamanho do atendimento do serviço de convivência que ele tem hoje, né? De 4.500 crianças e adolescentes sendo atendidos. Naquela época, acho que eram 2.000, Cláudio? 2.000. Por volta de 2.000. Hoje são quantos? 4.500. No geral, tá? No Todas geral, as entidades todas as hoje. entidades, Conveniadas, né? nós temos 12 hoje na Secretaria de Assistência. Olha só. Em diversos pontos da cidade de Londrina, né? Mas naquela época era menos e tinha uma demanda gigante por atendimento, né? Então eu lembro que os adolescentes ficavam meses, às vezes anos, na fila de espera do serviço de convivência para conseguir participar do serviço. E eu lembro de uma educanda que chegou para mim e falou: eu não sei direito o que eu estou fazendo aqui. Minha mãe chegou em casa ontem e falou: amanhã você vai para a Guarda Mirim. E aí, assim, vendo o desenvolvimento dela, ela entrou em 2018, ela saiu da instituição em 2021, depois de finalizar um contrato de aprendizagem profissional. Hoje ela mora no litoral de Santa Catarina. Tem família. Então, eu lembro dela falando essa frase de que estava ali sem saber o motivo, sem entender porquê, e todo o desenvolvimento dela. E uma vida transformada, né? Uma vida transformada. Então, fui vendo a participação dela, como ela desenvolveu a fala, como ela se dava bem com os colegas, uma grande mediadora de conflitos em sala. E aí, conseguiu participar de uma entrevista, né? Teve um contrato de aprendizagem profissional e, sim, está voando hoje, né? Que legal. Oportunidade, né, Marcão? Que legal, oportunidade, né? A gente percebe a mudança que cada um de vocês faz na vida de milhares de pessoas. E aí também a gente percebe cada vez mais o quanto que esse atendimento, às vezes, é personalizado, ele, às vezes, por grande quantidade de pessoas, mas vocês olham quase que individualmente, né? Quem tem esse apelo, né, no coração, na alma, Sim. olha individualmente. Sim. A PAI, né? Assistência social para esse atendimento também para famílias. Débora, no seu caso, como que aconteceu com você? Bom, eu iniciei minha área profissional na educação, até porque lá em casa todos somos professores também, meu pai, minha mãe. E eu lembro assim que antes de eu iniciar na política da assistência, quando eu era pequena, por isso que eu falo, né, que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Sou cambeense, depois fui embora para o interior de São Paulo, retornamos para Londrina. Quando nós retornamos para Londrina, os meus pais ficaram adoecidos, né? Eles entraram em depressão por uma questão muito de saúde. E é onde entraram as políticas da assistência, que começaram a fazer visitas. A gente ficou numa situação de desproteção muito grande. E eu lembro que uma assistente social falou assim: você vai participar do processo seletivo da FUNCARD, você vai falando para o meu irmão, você vai para o Marista, você vai para o IPSMEL. E assim, a gente tudo pequenininho, a gente não entendia nada, né? Simplesmente passei, entrei no processo seletivo da FUNCARD, meus irmãos entraram no serviço de convivência e meus pais entraram nesse processo para poder fazer os tratamentos, né? Foi ali que eu entendi, falei assim, nossa, que legal nessa política, né? Olha, com 12 anos eu falava, que legal, quando eu crescer também quero ajudar as pessoas, né? Olha só, então a política pública chegou na sua casa para várias pessoas. Chegou. Pai, mãe e 3 crianças. Isso. E inclusive eu sou gêmeos com menino, né? Então a gente era muito ligado na época. E nisso eu cresci, minha mãe falou assim, a mesma coisa da nossa colega ali, você vai fazer magistério, né? Quando sair do ensino médio já vai participar, já ter emprego. Então a única coisa que a gente se preocupava no momento era ter emprego para colocar comida dentro de casa e tudo mais. Terminei o magistério, iniciei na educação infantil, depois eu entendi que minha área era social mesmo, fiz o serviço social, terminei o serviço social, fui já para o serviço de convivência, depois para o acolhimento institucional, que também trabalhei no Nuzelon, que é um lugar maravilhoso de trabalhar também, jovem aprendiz, e o que me incentivou a entrar e trabalhar com pessoas com deficiência foi quando eu tive uma conversa com uma tia minha, que ela perdeu a visão por conta da diabetes.
e é onde ela foi encaminhada para o Instituto Roberto Miranda. Então eu falei assim, nossa, e como que é esse trabalho, né? Aí ela explicou, daí eu sempre tive curiosidade de trabalhar com essas pessoas e entender como que é a vida dessas pessoas tendo a deficiência. Se é limitada, se elas têm acessibilidade, como que funcionava. Até que teve um dia que a PAI me chamou para conversar, falou assim, nós precisamos resolver umas questões de documentação, e eu queria que você trabalhasse aqui. Fiquei muito feliz pela proposta, iniciei. Quando eu entrei, eu percebi que são várias situações. Nós, enquanto seres humanos que não apresentamos nenhuma deficiência, a gente já encontra certas dificuldades de conseguir acessar alguns serviços, de adentrar em alguns lugares. E quando eu tive essa visão realmente do que estava acontecendo com essas pessoas, eu falo, nossa, é muito mais difícil, porque eles não conseguem falar por eles. E muitas vezes nós precisamos ir para além. E as famílias, hoje em dia, elas estão muito cansadas, né? Então, elas procuram assistência, elas procuram a saúde, a educação. E hoje, na APAE, para uma criança ou adolescente estudar lá, ele precisa ter o diagnóstico de deficiência intelectual, não só ter assim, autismo, né? Ele tem que ter o DI, né? Apresentar esse laudo para poder adentrar e estudar lá também. Então, nós temos educação infantil, ensino fundamental, o EJA também, que também tem, a partir do momento que completa 15 anos, já vai para a educação de jovens e adultos também. Então, o ensino é totalmente voltado para essas pessoas. Nós temos a saúde também, que atende o público externo, que é onde tem um encaminhamento da OBS, para o DRAS, para eles fazerem tratamento multidisciplinar e multiprofissional, fono, psicólogo, TO, tudo com embasamento das diretrizes da saúde. E nós temos a assistência, que nós temos inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social. Não é um serviço tipificado, mas nós temos a inscrição. Mas através dessa inscrição a gente consegue participar das reuniões de rede, reuniões intersetorial, das conferências. A gente consegue trazer um pouco da política da assistência para dentro da instituição, porque nós sabemos que a quantidade de pessoas que dependem desse serviço é muito grande. Muito grande. E eu percebo que vocês se conhecem, vocês Sim. trabalham de uma forma, mesmo com setores, vamos dizer, diferentes um pouco, porque aqui nós temos unidos, nós temos aqui saúde, educação e assistência. Cláudio, e eu percebo que vocês convivem exatamente com a mesma visão, né? A assistência, ela tem um grande guarda-chuva na cidade de Londrina. Eu percebo que ela é multissetorial. E falou muito bem todos vocês, que vocês precisam exatamente de outros secretários, de outras diretorias, do poder público também, da população. Mas ele é multissetorial, né, Cláudio? Eu acho que é interessante a sua fala, Marcão, porque assim, a gente trabalha em rede. E a rede ela é essencial. E para além da rede, os serviços têm que conversar, porque se você perguntar para a Télcia se lá na associação que tem o serviço de convivência atende as crianças lá do Zelon? Sim. Se você perguntar para a Débora, lá na associação que tem serviço de convivência, atende adolescentes e crianças que estão na APAE? Sim, atende. Então, é uma grande teia, né? Uma grande rede que tem que se relacionar, porque é o que ela falou e a experiência dela mostrou isso, né? Ela por 2 vezes foi falado aqui que às vezes a criança ela vai para o projeto e no começo ela nem faz ideia do que é, né? Mas, a partir do momento que foi oportunizada, ela vai mudar a vida e com certeza terá um bom encaminhamento. Agora, sem esse trabalho em rede, a gente assim não se fortalece. Exato. E a coisa fica desarticulada. Então, esse é um trabalho agora que a gente na secretaria está fazendo, se aproximar das redes todas, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais. Olha que importante e interessante esse nosso bate-papo para aproximar saúde, educação e assistência. Nós estamos falando aqui sobre a Secretaria de Assistência Social, nós estamos falando aqui sobre o Nuzelon, o Núcleo Social Evangélico, a gente está falando sobre a PAI e Guarda Mirim. A união de vocês aqui mostra o quanto que é importante. Tira-se o ego, tira-se essa forma pessoalista que se existe. E aí você pensa numa rede como um todo. Vocês 4 têm experiências pessoais de pessoas que entram nos projetos falando, olha, quando é criança eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E saem adultos, saem profissionais
e sai com a vida mudada, e vocês estão percebendo isso. Amigos, o tema Assistência Social de Londrina identificou agora um pouco mais para vocês o Cláudio, que é o secretário de Assistência Social, a Télcia, que é presidente do Zelon, a Débora, que é da PAI, e a Juliana, que é da Guarda Mirim. Não sai daí que a gente já volta com mais detalhes. Dessa vez a gente se aprofunda um pouco mais do que cada uma dessas instituições e a Secretaria Municipal de Assistência Social está fazendo na cidade de Londrina. Eu tenho certeza absoluta que é a união desses esforços que vocês têm que faz essa cidade cada vez mais com política pública. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e o nosso bate-papo é a respeito da assistência social extremamente importante na cidade de Londrina. O assistencialismo separado da assistência social, o assistencialismo hoje faz um papel preponderante, a quantidade de igrejas, né, a quantidade de servidores, a quantidade de voluntários, de empresas, marcas, profissionais liberais, pessoas que fazem por essa cidade. Né? Assistencialismo de verdade mesmo, com muita responsabilidade. Se não fossem esses voluntários, a cidade não seria a cidade que é. A cidade é linda, maravilhosa, e ela precisa cada vez mais, obviamente, né, de mais assistência social, ela precisa de políticas públicas cada vez mais perto na rua, verdadeiramente atendendo a todas as pessoas. E eu tenho aqui, né, o secretário municipal de assistência social, eu tenho aqui a presidente do Nuzelon, o Núcleo Social Evangélico, que tem aí há 50 anos de experiência, descubra agora que a família inteira, para tudo quanto é lado dessa família, sempre fez o acolhimento, a Débora, que é da PAI, e a Juliana, que é da Guarda Mirim. Ô Cláudio, e o morador de rua, que a gente comenta tanto a respeito dessa mazela social mundial? Mundial. Ah, é só de Londrina? Não. É só do Paraná? Não, não é do Brasil, é do mundo todo. Marcão, é importante trazer isso que você está falando, né? Que não é uma questão de Londrina, né? Aliás, até para complementar isso, a gente está em contato com São Paulo, com outras capitais aí, né? Curitiba, inclusive. E, assim, é assustador o número de atendimentos que acontece naquelas localidades, assim. Então, São Paulo mesmo, levantamento que eu fiz, conversando com o pessoal de lá, de um programa chamado Redenção, que é um programa muito grande no estado de São Paulo, é 19 mil atendimentos, né? Então, Londrina, hoje, a gente tem entre 900 a 1.100 pessoas em situação de rua, considerando que aí nós não temos ainda o censo. Nós íamos fazer o censo agora, nesse momento, inclusive, nessa semana, e houve que seria feito pelo governo estadual, pela Sejuf, aí tinha todo um desenvolvimento aí dessa proposta, mas eles não cancelaram, mas pararam o processo, porque tudo indica que esse censo será feito pelo IBGE mesmo. Como é feito esse censo? As pessoas vão às ruas? Sim, na verdade, já estava tudo organizado para acontecer. Então, nós fizemos todo um processo dentro da secretaria, fora da secretaria, inclusive com a UEL, com os alunos da UEL, para que esse censo pudesse ser feito. Sabe por quê, Marcão? Uma coisa que as pessoas não têm ideia. Nós temos em Londrina 211 pontos com pessoas em situação de rua. Olha a gravidade disso. Então, assim, a Secretaria de Assistência ela não foge da sua responsabilidade, mas ela entende o tamanho do problema e entende que tem que agir rapidamente para que a gente consiga ter algum tipo de encaminhamento. Falar que a gente vai tirar todas as pessoas da rua foi o que eu falei para o JB esses dias na entrevista. Isso, desde quando a gente anda por essa terra, infelizmente, existem pessoas em situação de rua. Porém, a gente consegue sim reduzir o número de pessoas e existem várias ações no nível mundial que estão sendo implantadas e feitas nesse momento e testadas, que eu acho que isso que é o mais importante, para a gente não ficar inventando a roda, isso que eu tenho falado para o pessoal. Vamos pegar o que funciona, trazer, adaptar, ajustar, para que a gente consiga retirar e encaminhar essas pessoas, né, que precisam de dignidade. Né, ainda mais agora, nesse momento que a gente está, como eu falei, né, de o inverno chegando, tem toda uma questão. Então, a gente está se ajustando já, e é importante esse momento aqui para que a gente fale para a sociedade, porque agora é o momento de organizar, mais do que nunca, para que a gente receba as pessoas nos acolhimentos que nós temos aí no município, que são muitos, né, que recebem muitas pessoas, quase mais de 200 pessoas hoje. E eu tenho falado isso, né? Se os acolhimentos fechassem, tanto de criança lá que a Télcia atende, que representa aqui, porque tem o MMA, tem outros também no município, as pessoas não têm ideia do que aconteceria no município. Sim.
Então, quando você falou assim da importância da assistência, é verdade. Ela é muito importante, porque sem essa política pública, a gente já tem um monte de problema e mazela. A coisa seria muito mais potencializada e os problemas muito maiores. Mas falando assim da população de rua, eu quero dizer que primeiro que não é uma população homogênea, ela é heterogênea. Você tem pessoas que são trecheiros, pessoa que está passando pela cidade, como você mesmo falou. Você tem pessoas que são da cidade. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui, eu até trouxe uns números, né? 1.279 atendimentos entre janeiro e fevereiro. Imagina, 1.279 atendimentos. Desses, 119 são pessoas que chegaram na cidade, só que tem uma questão, que é um mito, na verdade, que a gente às vezes tem essa sensação. E é importante aqui a gente desvendar. Desses 119, mais ou menos 86 passagens foram emitidas para retorno, de pessoas que queriam retornar para casa. Então, assim, a ideia de que tá todo dia chegando, muita gente. Não, tem as pessoas que passam pela cidade, tem a população cigana que passa pela cidade, é confundida com pessoas em situação de rua. Esses dias eu tive que atender uma situação. A gente foi lá, tinham 8 pessoas com crianças e tudo, com barracas dessas de camping, e aqui embaixo na rodoviária, aquele espaço da rodoviária. Sim. É importante a gente falar que a população não tem ideia do que é o nosso atendimento, principalmente falando de população de rua. Quando a gente chegou lá, não, nós somos ciganos. E cigano é uma etnia. Cigano, ele tem uma cultura, assim como os indígenas. Própria, né? Assim como os indígenas, que o pessoal vê na rua e não entende e acha muitas vezes que eles estão numa situação De abandono e tal. Não, não é bem assim. Eles têm uma questão cultural que a gente tem um limite também para trabalhar. No caso dos indígenas, tem a questão da FUNAI. No caso dos ciganos, eles têm as leis próprias deles e a organização própria deles. Então, a gente chegou lá para atender, para você ter uma ideia, e eles falaram, não, a gente vai ficar aqui 5 dias, e daqui 5 dias a gente vai para um lugar que já tem outros ciganos. E a gente... Então, assim, é claro que não se resume 1.100 pessoas, né, numa conversa dessa aqui, mas quando eu falo que é heterogêneo, é importante a gente falar que ali você vai ter pessoas que estão em situação de rua por muito tempo, tem pessoas que por problemas de saúde, por exemplo, a gente atendeu recentemente aqui uma pessoa que teve um problema de saúde, um câncer de garganta, e estava pegando lixo na rua para comer. Depois que saiu do hospital, porque o que aconteceu? Perdeu a vaga na pensão, porque precisa pagar, e não tinha condição. Olha, não usa droga, não faz uso de substância, é uma pessoa que está numa situação sozinha. A assistência social entra aí. Então, a abordagem foi lá, né, a gente foi acionado, chegou lá, o que o senhor precisa, vamos ver o que... Assim, tem toda uma forma de fazer esse trabalho. Não, eu quero um lugar para ficar até eu ter condição de me manter. Acolhimento. Foi encaminhado, está no acolhimento sendo atendido. Olha só a quantidade de experiências diferentes, de pessoas diferentes, por isso que não adianta atender a granel. Né? Você tem que atender de uma forma individual. Délcia, cada vez mais a parceria entre as instituições fortalece a rede de assistência social, não é? Sim, nós não trabalhamos sozinhos. A criança que está conosco lá no Nuzelon, ela vem de um território. Ela vem de um bairro, de uma região. Então, lá naquela região, ela estudava numa escola, a família era atendida no CRAS, na UBS daquele bairro, né? Então, tem uma rede envolvida com aquela família, sabe, Marcão? E no Nuzelon, no acolhimento, a gente trabalha com a criança, mas também trabalha com a família na perspectiva de um possível retorno familiar. Quando a criança chega no Nuzelon, é aberto um processo judicial. Tá? Então, essa criança tem um processo em trâmite ali. Então, em alguns casos, vai haver a possibilidade de retorno. E como que nós vamos trabalhar? Com a rede. Nós ali, mas a rede do território, né? Onde essa família está. Alguns casos não serão possíveis o retorno. Então, a criança vai para um processo de destituição do poder familiar e adoção, né? Então, assim, sem o trabalho em rede, nós não conseguimos, né? Então, uma instituição isoladamente, ela não consegue fazer o trabalho que precisa ser feito. A Guarda Mirim, eu percebo cada vez mais, a assistência,
ela também precisa de uma divulgação extramuro, não é? Então, muita gente observa, no caso da Guarda Mirim, a banda, né, a orquestra, os músicos, porque eu penso que é um trabalho, por sinal, durante muitos anos eu fui voluntário da Guarda Mirim, sendo mestre de cerimônia dos eventos, se não me engano, durante uns 14, 15 anos, junto com a dona Kimiko. Eu me lembro assim que a gente ia para o projeto e aí eu percebia sempre que a grande divulgação também é aquilo que mais chama atenção, né? Então você precisa brilhar um pouquinho, né, para que as pessoas observam e aí você capta aquela pessoa a atenção, fala, olha, não é só música não, viu? Calma que aqui tem um projeto social de um dos mais importantes. Também é uma forma de chamar a atenção, não é? Pela Guarda Mirim, não é? Exatamente, Marcão. Quando a gente pensa em assistência social, né, grande parte da população pensa na população em situação de rua, né, lembra dos benefícios e acaba não conhecendo que a assistência social é muito ampla, né? A política de assistência social ela é estruturada entre proteção social básica e proteção social especial. Então, essa experiência, né, de pessoas em situação de rua, a experiência da Telsa no Zelon, né, são experiências da proteção social especial, que é quando a família, a comunidade, né, aquele indivíduo teve uma violação de direitos, né, está numa condição de risco já agravada. A proteção social básica, ela vai trabalhar com a prevenção, que é hoje o que a Guarda Mirim trabalha. Então, através de programas, de projetos, né, de serviços, que vão trazer a potencialidade. Né? No nosso caso, a gente trabalha com crianças e adolescentes, dos 6 até os 18 anos. Então, de trabalhar com aquelas crianças, quais são as potências dela, no que ela é bom, o que ela gosta de fazer, trabalhar com ela ali a descoberta e a construção de um projeto de vida. Então, seja através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, nas 4 unidades que a gente atende, e também descentralizado nas escolas na região norte, de trabalhar ali através de oficinas esportivas, de lazer, de cultura, né, de direitos humanos, o conhecimento, o convívio, seja através da banda marcial, que hoje 80% do nosso efetivo da banda, que aliás é tricampeã paranaense, né, um orgulho nosso na categoria infanto-juvenil, 80% dos matriculados são do serviço de convivência, participam de ambas as atividades. E seja através do programa de aprendizagem profissional, que hoje a Guarda Mirim, junto com a EPISMEL, são as instituições que atendem prioritariamente adolescentes, porque o programa de aprendizagem profissional vai dos 14 até os 24 anos, e para a empresa é muito mais tranquilo contratar um aprendiz que já é jovem, né, então que já passou ali por uma formação pessoal, que muitas vezes está numa graduação, mas o desafio, né, e a proposta da aprendizagem é que a empresa participe da formação desse jovem, né, que ela invista ali na formação daquele indivíduo, né. Então, hoje a Guarda e a EPISMEL trabalham com públicos adolescentes, então a partir de 14 anos até os 18, para trazer essa oportunidade de entrar no mundo do trabalho de uma forma protegida, com acompanhamento social, com acompanhamento pedagógico, fazendo ali junto com o instrutor de qualificação profissional um curso que traga sentido e conteúdo para a prática profissional na empresa, enfim, impactar ali o projeto de vida daquela criança, aquele adolescente, para que ele saia dali com uma ideia de quem ele vai ser na vida, de construir o seu caminho, né? Trazer mais instrumentos para que ele seja um cidadão londrinense, tendo seus deveres, tendo seus direitos, né? E aproveitando a cidade. A PAI tem também, com toda certeza, um papel preponderante. Pela sua experiência, as grandes dificuldades quando você faz o atendimento à família, a parte da saúde, do isolamento, saúde mental. Nós encontramos vários desafios, né? Até porque quando a família nos procura, seja na educação, na saúde, na assistência, ela já vem com a sua demanda já apresentada. Olha, eu tenho uma criança com deficiência, e agora, o que eu vou fazer? Além de estar só na escola. Nós primeiro fazemos uma abordagem com essa família, né? Nós temos lá, eles fazem a matrícula deles, nós temos todo o feedback dessa família. Então, nós conseguimos fazer articulações com os outros serviços. Nós temos crianças e adolescentes também que estão em situação de acolhimento, que nós temos uma aluna que faz parte da Guarda Mirim também, que são serviços bem inclusivos também, que faz toda a diferença na vida deles.
e a gente consegue orientar essa família, falar assim, olha, essa demanda a senhora precisa estar procurando a UBS, essa demanda a senhora precisa estar procurando o núcleo de educação, ou senão a gente já faz essa busca ativa, a gente já entra em contato com os serviços justamente para atender essa família. Nós temos uma parceria muito grande com as UBSs, né, que são atendimentos à família, né? Nós temos a saúde primária, então tem equipes técnicas dentro da UBS que fazem essa visita até essas casas para entender como que está a situação de vigilância também, a questão da endemia, a questão também de saúde, principalmente nós temos pessoas com deficiência e também temos nessas famílias que estão pessoas acamadas também. Então, além de ter uma pessoa com deficiência, tem alguém que é acamado. Então, a saúde, juntamente conosco, faz uma articulação e uma ajuda muito grande. Então, essa rede de apoio que nós temos, com acolhimento, com o Mordamirim, com a UBS, com o núcleo de educação, ela é muito importante para a gente conseguir manter os direitos desses cidadãos e dessas pessoas com deficiência. Muito bem. Saúde, educação, assistência, juntas hoje aqui, falando sobre assistência social na cidade de Londrina. Então não sai daí que a gente volta também, continuando com Cláudio, que é o secretário municipal, a Télcia, que é do Muzelon, a Débora, que é da PAI, e a Juliana, que é da Guarda Mirim. Não se esqueça, amigos, somente agora, concluindo esse próximo bloco que nós temos, que a saúde, educação, assistência estão caminhando juntos na cidade de Londrina. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com assistência social em Londrina, unindo saúde, educação, assistência, cultura, não é? Segurança, não tem como desassociar. Cláudio, existe uma comunhão, se não tem, tem que ter cada vez mais a comunhão entre as secretarias, entre as diretorias. A sociedade civil organizada, ela percebe que não adianta depositar só a responsabilidade em entidades, né? E apenas na prefeitura. É necessário essa comunhão de um pensamento para ter uma cidade melhor, não é? Marcão, é necessário e acontece, né? Porque sem essa integração, a gente não consegue fazer nada. Ninguém faz nada sozinho, isso é um fato. E aí eu quero dizer para você que as secretarias, por exemplo, né, você que é da cultura, nós que somos da assistência, nós temos a Vivian, que é a secretária de saúde, que tem feito um trabalho importantíssimo junto com a assistência no consultório de rua, que é um consultório que nós temos todas as quintas-feiras. Agora nós descentralizamos esse consultório, né? Antes era só no quadrilátero central, e agora a gente vai em várias regiões de Londrina, porque pessoa em situação de rua a gente tem em todos os cantos da cidade, como eu falei, em 211 pontos. E aí, assim, essa integração entre a secretaria é importantíssima, porque a gente chega lá, por exemplo, no consultório, que é uma técnica, é um trabalho desenvolvido pela assistência e saúde juntos ali, e a gente identifica, por exemplo, que é necessário um encaminhamento para uma UBS. Olha, são N possibilidades. Então, até curativos que são feitos ali naquele momento mesmo. E o consultório consegue fazer isso. Para além disso, até às vezes as pessoas, eu quero sair da rua, quero ir para o acolhimento, aí nós fazemos por meio da assistência, mas também a saúde tem a questão dos outros encaminhamentos para tratamentos, né, relacionados à drogadição e N situações que nós encontramos. Quer dizer, a gente está falando da pessoa em situação de rua aqui, mas aqui nós temos a rede, né, é uma partezinha da rede importantíssima, né, que articula, inclusive, com essas secretarias. Então, quer dizer, poder público, sociedade civil, sem estar junto, não funciona. Tá? Então, não tem como o poder público falar que vai resolver todas as situações sem ter a sociedade civil junto. Por isso, Marcão, que eu valorizo muito o trabalho, eu venho de entidade, né? Mas, para além disso, eu sempre observei o quão importante é o trabalho da política pública, né, de quem representa a política pública, né, o governo, mas também da sociedade civil, que faz um trabalho magnífico e que nem sempre é mostrado aqui no município de Londrina, porque, assim, eu sempre falo, até você pode, e os demais aqui podem confirmar, né? A gente está no caldo, no dia a dia, resolvendo tanta situação e tanta coisa, porque a gente trabalha com vulnerabilidade social e isso demanda muito trabalho nosso, que às vezes a gente esquece até de divulgar o que a gente faz. Isso é um erro, porque tem que ser falado para que a sociedade tenha consciência. Por exemplo, se a gente pegar o número de acolhimentos que Londrina tem hoje, de criança, e acolhimentos para adultos,
Marcão, é muito grande, o volume é muito grande de pessoas sendo atendidas nesse momento. Então, assim, nesse momento, a PAI está lá desenvolvendo atividades, todas as 12 associações que hoje estão vinculadas só à assistência. Isso porque eu nem falei ainda, nós não falamos aqui lá, por exemplo, e nem posso falar, mas assim, a gente sabe, né, que estão vinculadas à saúde, por exemplo, à educação, né, centros de educação infantil, que a sociedade civil também, ela, quanto parceira do município, executa. Então, olha só o tamanho dessa rede e da importância desse trabalho. E a assistência social está sempre articulando com todos, né? Lembrando, a Tatiana da Educação também, que é uma grande secretária parceira também, né? A gente tem a Vivian da Saúde, né? A Tati da Educação, né? E eu percebo que são, nesse momento, peças preponderantes, porque a assistência social e o assistencialismo na cidade caminham de mãos dadas. A gente percebe que nós trouxemos algumas entidades, a PAI é extremamente importante, a Guarda é extremamente importante, mas a gente tem também a presença de uma ex-secretária, né? Você passou por essa situação, né? Que vem da sua família. Eu percebo que esta rede, quanto mais unida, quanto mais tecnologia, quanto mais informações todos vocês tiverem, melhor. Porque às vezes a mesma criança, que às vezes, vamos dizer, ele abandona a guarda, de repente ela pode estar sendo atendida pela pai, que tem um irmãozinho com algum problema, que de repente já passou pela assistência, que já passou pelas suas casas também. Então, olha, se vocês não estiverem integrados, quanto mais integração de tecnologia mesmo, integração tecnologia, né? Quanto mais identificação, são quantos moradores de rua identificados, Cláudio? Hoje, que nós temos de atendimento, só em janeiro foram 1.279 atendimentos. Agora, a estimativa que nós temos, teve um levantamento que foi feito, eu só esqueci o nome do órgão, mas assim, está entre 800 e 1.000 pessoas. Até 1.000 pessoas estão... Até 1.000 pessoas é quase certeza que sim. E Com o elas censo a gente vai saber isso com certeza. Tá. E elas estão localizadas em 211 211 pontos. O censo ele vai ter que fazer esse trabalho, inclusive em Londrina vai ser um pouco maior do que os outros municípios, né? Porque nós temos, imagina, 211 pontos. Então, assim, é humanamente impossível. Você tem que ter um exército de gente para fazer isso. Está Por quê? mapeado. Isso a gente já tem mapeado. Na verdade, o censo, da nossa parte, a gente já ia executar. Agora, como veio esse encaminhamento da Sejuf, pedindo para esperar, é a Secretaria de Justiça, porque eles têm interesse em saber também, do Estado, tá, do Paraná. Então, eles têm interesse em saber também. Só que aí o IBGE, eu acredito que o governo federal, obviamente, deve ter observado esse movimento e, olha, eu acho que chegou a hora de fazer um censo nacional, porque é necessário, né? Eu vi um número de São Paulo semana passada inacreditável. É uma cidade do tamanho de Londrina que está na rua em São Paulo, viu, Marcão? Tá lá os dados públicos. O quê? 500.000 pessoas. O Cláudio, mas o censo aqui da nossa região precisava ser feito no mesmo período. Vai ser feito no mesmo período. Porque senão tem duplicidade. Tem. Nós temos pessoas que estão aqui hoje. Ó, domingo entrou um rapaz lá na nossa igreja. Ele disse assim, eu ouvi o cântico e eu entrei. De onde você veio? Vim de Maringá. A família é de Maringá e ele veio para cá. Eu chamei a abordagem, né? Ele ficou o culto inteiro. Depois do culto nós demos alimento para ele e chamamos a abordagem. A abordagem trabalha no domingo, né? Sim. Até às 3 horas da tarde. E eles foram lá Sim, e fizeram o atendimento e levaram para o pernoite, né? Então, se não fizer no mesmo período, essa pessoa que foi contada aqui hoje, Sim. amanhã ela é contada Ela em Maringá. é um trecheiro, né? Então ela está... Precisa ser junto, né? Na verdade, eles têm um sistema, viu, Théo? É, Um né? negócio integrado, que essas Isso. duplicidades, o próprio sistema, como você falou da informatização aqui, Já ele vai né, fazer. apontar, Porque né? se, nesse caso aqui, apenas um microcosmos, hoje aqui no nosso podcast, a gente tem um microcosmos, a gente tem uma entidade, a gente tem a PAI, a gente tem guarda, e a São gente representações, tem né, Marcão? representações, né, que representam tanto. Se vocês estiverem integrados, o segredo está aí, o segredo é essa integração, porque aí vocês vão conseguir mapear, né, cada vez mais a cidade, né? O Marcão, nós tivemos uma experiência de integração muito legal com a saúde. Assim, o público que nós atendemos, crianças e adolescentes em situação de desproteção, de violência,
é um público muito específico, de uma situação muito agravada, né? De alguns anos para cá, o que que nós observamos? Crianças com deficiência física grave, né? Transtornos mentais graves. Então, nós atendemos várias crianças assim, que era uma situação que a gente não tinha 10 anos atrás. Olha só. Isso exigiu muito de nós, um preparo, mudar a casa com acessibilidade e preparo para o atendimento. Então, as crianças, ali é a casa deles. Então, nós precisamos da rede para atendê-los. Então, eles vão para a PAI, eles vão para o ILESE, eles vão para o COL, para o Flávia Cristina, né? Eles vão para as escolas municipais, para as UBSs, tem psicólogo voluntário atendendo, psiquiatra voluntário atendendo, precisamos do CAPS infantil. Mas nós recebemos alguns casos, por exemplo, um bebê que veio da UTI do evangélico para nós, com traqueostomia, com situações gravíssimas, e aí nós conseguimos que a saúde, então, colocasse auxiliar de enfermagem dentro do Nuzelon 24 horas por dia. Olha só, foi uma Olha a integração experiência, uma novamente aí, tá integração. vendo? Ó, nossos cuidadores, nós trabalhamos com cuidadores sociais, eles não têm essa formação, tá, da enfermagem. E a gente precisava. Então, nós conseguimos, a saúde trouxe, então, uma equipe. Então, o quartinho dele foi preparado com balão de oxigênio, todo o aparato para cuidar dele bem. E nós tivemos os profissionais lá, né, cuidando dele 24 horas. Agora, nós estamos com uma outra situação e já na tramitação para vir de novo auxiliares de enfermagem para dentro da nossa casa. Então, é assistência, porque nós fazemos parte da política, executando a política ali na ponta, né? E assistência junto com a saúde, numa parceria E a sociedade civil. E a É sociedade. uma associação que nós estamos Exatamente, falando aqui, né? exatamente. A gente está falando da sociedade civil. Exatamente. Juliana, a sua formação em psicologia, né, tem uma base, né? Você não precisa fazer um estudo aprofundado, mas as principais barreiras hoje emocionais que esses jovens enfrentam. A gente tem, eu, de uma forma muito amadora, eu percebo cada vez mais o jovem muito dependente de tecnologia, muito dependente do exemplo falso das redes sociais, né? Todo mundo tem um filtro, né? Todo mundo mostra que é feliz nas redes sociais e aí, né, a verdade é outra na hora que você enfrenta tanta diversidade dentro da guarda, quando você dá de cara com a realidade, porque o que chega para vocês é a realidade, né? Não tem ali muita ficção, não, ali é a realidade, né? Principais barreiras que hoje, na sua profissão, você enfrenta na guarda quando você vê esses jovens. Marcão, a gente percebe uma diferença gigante quando a gente olha para esse jovem antes de 2020 e depois de 2020. O período da pandemia impactou demais na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes, na forma deles conviverem, deles se comunicarem, na disposição deles para desenvolver atividades. A gente fala que a gente teve aquele período de trabalho remoto, né, com intervenções mais pontuais ali em 2020, quando foi decretada a calamidade pública. A gente retornou para os atendimentos presenciais em grupos em 2021, e aí a gente fala que a gente demorou praticamente 3 anos para sentir que foi estabilizado novamente o atendimento, né? Então, eu sinto que a gente respirou de novo ano passado, a partir do ano passado. De 2021 até 2024, foi um período de readaptação. Então, essas crianças e esses adolescentes, né, quando eles retornaram para a instituição, é uma proposta de oficinas, né, mas a gente acaba passando um período longo com eles. Então, eles passam metade do período em casa, na escola, metade do período com a gente e chegam em casa praticamente para dormir, né? E todos os dias da semana, a gente atende de segunda a sexta-feira. Então, o período ali de convívio, quando a gente convive, a gente vive conflitos. E a gente percebeu que esses adolescentes retornaram com mais agressividade, com mais dificuldade para conviver, para respeitar a opinião, né, para lidar com o outro, e desinteressados, desmotivados, porque ficar em casa, ali na tela, te tira de viver esses conflitos, né? Então, acaba, de certa forma, sendo mais confortável. Conviver em sociedade é desafiador, né? Então, a gente sente essa diferença no pós-pandemia desse convívio, e essa ilusão de rede social, né? A gente tem um movimento muito grande para a juventude
tentando convencê-los de que hoje estudar é uma besteira, de que não é necessário fazer um ensino médio, de que não é necessário fazer uma faculdade, que você consegue ali ter uma renda alta, rápida, fácil, A com um grande sobrevivência reconhecimento, só com as redes sociais. com né? rede social, com jogo. E a gente sabe que acontece sim, mas que não é para todos, né? Que não é a maioria. Então, é um trabalho de convencimento com esses jovens, e são jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, eles vivem o dia a dia. Não conseguem, muitas vezes, fazer um planejamento a longo prazo, porque eles estão interessados em resolver o hoje, eles Por precisam isso que vem a resolver o hoje. depressão, não é? Exatamente. Porque já Porque vem de uma condição de vulnerabilidade que está ali vivendo na emergência, na urgência para resolver o agora, dentro de uma sociedade que vive o imediatismo, né? estão cada vez mais individualistas, Sim. cada vez mais inseguros, né? Não escrevem mais, Porque é uma frustrados. expectativa que não vai ser cumprida Pegam mesmo. um influenciador digital, que é 1 em 1 milhão, que dá um resultado, que anda com carro importado, relógio bonito e viajando, e aquele cara ele faz uma influência negativa em toda uma galera. Que às vezes é fake, né, Marcão? Que às vezes é O cara fake, aluga, né? Às vezes é fake. O cara aluga o carro, né? E aí a maniabilidade, tudo aquilo que é para ser tratado com, vamos dizer, com contato com o próximo, ele evita. Ele evita. E Cada vez conversa menos. A gente tem os dados de que, e a gente sente, né, em todas as instituições, o impacto da saúde mental prejudicada dos adolescentes, né? Então, aumento de ideação suicida, de depressão, de ansiedade, né, crises de pânico, automutilação. E a gente percebe que tem estudos que são feitos apontando as redes sociais, né, essa ilusão, né, porque cria uma expectativa que não vai ser realizada, né? Usa-se uma exceção como regra, não é realidade. Então, é um trabalho mesmo, trazer esses adolescentes para perto, trabalhar o convívio, resgatar os vínculos com a sociedade, com a família, com a comunidade, né, o estar junto ali no dia a dia. E a Guarda Mirim foi pioneira nisso, né, desde antes do afastamento das redes, né, desde antes da legislação da educação, a Guarda Mirim já guardava os celulares dos adolescentes, né, para participar, para estar ali 100%. Então, a gente aposta nessa convivência para resgatar esse vínculo com os adolescentes e crianças. Muito bem, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não se esqueça, daqui a pouquinho a gente volta para considerações finais. O que a experiência de todos esses profissionais estão fazendo para a cidade de Londrina. Não sai daí que a gente já volta aqui pela 91,7. Muito bem, estamos indo embora. Aquela sensação de que tem mais 1 hora ainda para conversar com cada um de vocês, porque vocês trabalham de uma forma muito profissional, muito dedicada, né? Parabéns a todos vocês, dando os parabéns para vocês. Estou dando parabéns também para tanto assistencialista, tanto assistencialismo, tanta política pública que é realizada na cidade de Londrina, e essa cidade que cresce cada vez mais, cresce também esses índices, e vocês não estão parados, vocês estão irmanados. O mais importante é essa grande rede que vocês têm, sempre indicando as mazelas, as necessidades e os números que cada um de vocês tem. Então, meu muito obrigado, Débora, assistente social da PAI, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da cidade de Londrina, pelo seu belo trabalho. Suas considerações finais. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa instituição. Hoje nós estamos localizados na Avenida Robert Koch, número 11, com o número 3305-5924. E para você que deseja fazer doações, deseja fazer um trabalho, desenvolver um trabalho na PAI, voluntariado, ou até uma residência, também estudante querer fazer uma residência ali próximo ao território, você pode estar procurando a Vilmara, que é a nossa diretora. Nós estaremos ali para desenvolver esse trabalho juntos. E eu queria frisar algo muito importante aqui também. Foi discutido também sobre a questão da saúde mental. Além das pessoas com deficiência que apresentam deficiência intelectual, a nossa neuro também, a médica, ela também entendeu que eles estão desenvolvendo transtornos mentais também, que é onde a gente consegue fazer encaminhamento para o CAPS-I, né, e para outros CAPs. Então, que a gente possa se sensibilizar com essas questões, porque as famílias estão adoecendo também. As famílias estão precisando de ajuda, de apoio, as famílias estão precisando de atendimento psicológico. Então, para você que é psicóloga,
que é recente-formada, deseja fazer um atendimento voluntariado, a PAI estará aberta para atender vocês Isso também. é legal. Repita mais uma vez. Isso. Atenção, atenção. Isso, para você que é psicóloga e deseja fazer atendimento gratuito, voluntário, a PAI está aberta para poder atender essas demandas, que nós temos muitas demandas que a gente consegue fazer encaminhamento, mas entra na fila de espera. Então, é bastante, essa questão de articulação é muito importante? É, mas a gente sabe que algumas políticas, elas demandam muito, né, por conta do público que é atendido. Então, nós estamos hoje lá na PAI, você que deseja conhecer, esse ano, em agosto, completa 62 anos, na PAI aqui em Londrina, que iniciou com pais, né, que igual a da Telse, né, que desejou atender essa população. E eu agradeço, Marcão, pela oportunidade, obrigada. E você que está em casa, que tem alguma pessoa com deficiência, entenda que você não está sozinho, você pode estar procurando a política da assistência, da saúde, da educação para atender todas as suas demandas. Muito bem. Télcia, muito obrigado pela sua presença, viu? Pela sua história. Você, uma vez secretária, sempre secretária. Parabéns. Obrigada, Marcão. Eu que agradeço, né, em nome da família Nuzelon, esse espaço, essa oportunidade, né? E eu queria dizer algo que é muito importante. Nós temos uma equipe de mais de 70 pessoas trabalhando no Nuzelon, pessoas comprometidas, que entendem essa missão e que tratam com amor e com cuidado, com afeto as crianças, né? Ali é o lar delas, por um tempo da vidinha delas, né? É a casa delas. E a gente sempre agradece muito a Deus por ter essa equipe, né? Nós temos uma parceria técnico-financeira com a Secretaria de Assistência e temos um repasse, Marcão, mensal, né? Mas é um serviço muito caro, porque a responsabilidade integral pelas crianças é nossa, né? Então, quem quiser nos ajudar de alguma forma, nós temos um bazar. Então, pode entrar no nosso Instagram, nós temos lá no Zelon Oficial e Bazar no Zelon. São 2 Instagrams. E o bazar, você pode tanto comprar quanto doar para o bazar. Roupa, móveis, o que você quiser doar. Nós recebemos, fazemos uma triagem, isso se reverte em recursos, né, para o Nuzelon. Se também quiser, olha, eu quero ser um colaborador mensal do Nuzelon, nós precisamos muito de ajudas assim, tá? Mesmo tendo a parceria com o poder público, nós precisamos do recurso próprio, que vem de doações, de ajudas da comunidade, de voluntários. Às vezes a pessoa eu posso atender uma criança, um psicólogo, eu posso atender até um profissional do Nuzelon, que também nós cuidamos de quem cuida, né? Então, toda ajuda que a comunidade nos oferece é muito bem-vinda. Muito bem. E muito obrigado. Ju, obrigado. Guarda Mirim, muito importante. Suas considerações finais e agradeço desde já a sua presença, viu? Marcão, eu que agradeço a oportunidade da gente discutir a política de assistência social de Londrina, trazer um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pela Guarda Mirim, instituição que está atuando em Londrina há 60 anos, né? Completou 60 anos no ano passado. Hoje atende quase 1.500 crianças e adolescentes em 4 pontos, né? 5 pontos da cidade. Próximo ao aeroporto, no CSU, ali na Vila Portuguesa, atendendo exclusivamente crianças de 6 a 11 anos. No distrito de Guaravera, em Lerroville, atendendo também 50 adolescentes que hoje moram no assentamento Ele Vive, que acessam a unidade através de van. E com 200 metas, atendendo ali nas escolas da região norte, num projeto chamado Convivência nas Escolas, para tentar trazer essa meninada aí para as atividades e fortalecer o vínculo deles com as escolas também. A Guarda Mirim também atende o programa de aprendizagem profissional, em parceria com a Prefeitura de Londrina, e a Banda Marcial, né, numa proposta cultural de formação musical. E a gente precisa muito do apoio de empresários para contratar os aprendizes, abrir essa porta para adolescentes em vulnerabilidade social, entendendo que são adolescentes que estão iniciando sua vida profissional, que estão se curando de feridas, que estão se conhecendo e que estão interessados em se profissionalizar, em ter uma renda familiar, né, em muitas vezes descobrir ali uma aptidão, né, uma habilidade e começar a dar os primeiros passos para ter uma profissão que vai durar a vida toda, muitas vezes, né.
Então, a gente conta com o apoio de empresários de Londrina para abrir a porta das empresas, para fazer a contratação desses adolescentes, com todo o apoio da instituição técnico, social, pedagógico, de articulação com as famílias desses adolescentes também. E a gente também precisa muito do apoio de empresários que fazem a destinação do imposto de renda através do lucro real, pela lei do incentivo, para patrocinar a nossa banda marcial e trazer o tetracampeonato esse ano, se tudo der certo para Londrina. Muito obrigada, Marcão. Muito bem, se tudo der certo para Londrina, parabéns. Cláudio, obrigado, secretário, um grande amigo e uma pessoa muito dedicada naquilo que está fazendo. Obrigado, viu? Marcão, eu quero agradecer, né, esse momento, quero dizer que, é o que você está falando, nós somos amigos, estamos aí, amigos secretários, né, trabalhando aí no dia a dia para o bem da cidade. E eu sempre digo, Marcão, que eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar, sabe? De olhar para trás e ver a jornada que a gente está construindo, porque estamos em processo de construção, né? E digo isso porque a gente quer deixar um legado para essa cidade, né? Trabalhando muito pela assistência social do município, as pessoas confiaram muito no meu trabalho e assim, fiquei muito feliz quando tive uma recepção de todos os lados muito boa na secretaria, né? Tanto dos servidores quanto dos trabalhadores da rede de assistência, os conselhos. Então, assim, houve um movimento muito importante. Então, eu sou muito grato por isso. Eu não falei isso até hoje, eu fiz questão agora aqui no podcast, que eu sei que tem um alcance muito grande, e eu quero agradecer por isso. Porém, só agradecer não resolve, eu preciso entregar, assim como você, enquanto secretário. Exatamente. A gente tem que fazer entregas. Então, a gente está, nesse momento, articulando muitas questões na secretaria, né? Uma delas é a divulgação dos trabalhos que são feitos, porque parece, mas vai ficar divulgando. Sim, quando a gente não fala sobre as coisas, as pessoas pensam o que elas querem, até porque não tem informação. Então, a gente precisa falar da assistência social, que, do meu ponto de vista, há um certo tempo, ela não ficou de lado, ela cresceu, ela foi ampliada, teve uma porção de coisas, mas é importante a gente falar sobre essa política para que, inclusive, o cidadão entenda os seus direitos, quando recorrer, e entender essa articulação de rede que é importantíssima, porque é o que a gente falou, né? Você, enquanto secretário de Cultura, mas o que tem a ver com assistência? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. O que a Tati, todos os outros, estava aqui mundo. agora falando com o Nantes lá do idoso, que nós temos uma articulação com eles muito importante nos acolhimentos adultos que nós temos lá um trabalho muito legal. Então, assim, para finalizar, quero agradecer essa oportunidade de poder falar sobre essa secretaria e estou à disposição para ir em qualquer lugar que me chamar para falar. E não só falar, para a gente levar também os resultados e o que a gente está construindo aqui no município. Tá, Marcão? Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Aqui falamos hoje sobre assistência social na cidade de Londrina. Muito obrigado, Cláudio, secretário. Muito obrigado, Télcia, presidente do Zelon, a Débora da PAI e a Juliana da Guarda Mirim. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer.